Olá pessoal, tudo beleza? Vamos comentar uma questão. Então aqui, esta função é a solução geral de uma equação diferencial dada. Então foi dada uma equação diferencial e chegou-se à conclusão que esta função aqui é solução desta equação diferencial. Então o problema pede para calcular a solução particular quando o y de 0 igual a 1 e o y' de 0 igual a 0. Então, quando o x for 0, o y vai ser 1. Quando o x da função for 0, o y vai ser 1. E quando o x da função derivada for 0, o y da função derivada também é 0. Então, primeiramente, calculamos a derivada da função e depois substituímos os valores y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Então, a derivada dessa função aqui foi feito aqui. A derivada de menos x sobre 2 é menos 1 meio, menos 1 vinteavos, que multiplica... Não, a derivada disso aqui, de 1 vinteavos cosseno 2x, a derivada do cosseno é menos seno. Só que a derivada do cosseno de 2x é menos seno de 2x, que multiplica a derivada que está aqui dentro, né? É a forma de derivada lá. Então você veja que 1 vinteavos, que multiplica menos seno 2x vezes 2, é a derivada disso aqui. Menos 3 vinteavos, a derivada do cosseno, aliás, a derivada do seno é cosseno, de 2x, é 2x vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Mais, derivamos aqui, fica menos 2c1, que multiplica e elevado a menos 2x. E a derivada de uma constante que multiplica e elevado a x é a própria constante que multiplica e elevado a x, né? Aqui demos uma arrumada, simplesmente arrumamos, né? Então fica menos 1 meio, esse 2 fica 2 vinteavos, esse 2 vinteavos simplificando fica 1 décimo, esse sinal de menos com o menos coloca mais aqui, então ficou menos 1 meio mais 1 décimo derivado de C2x, que também arrumamos aqui, ó, ficou 6 vinteavos, simplificando, fica menos 3 décimos, ó, 6 vinteavos, simplificando 3 décimos, sinal de menos, né, cosseno 2x, e arrumamos aqui também, fica menos 2c1 vezes e elevado a menos 2x e mais o c2 e elevado a x. Esse c1 e c2 são constantes. Bom, feito isso, agora vamos calcular os valores dos coeficientes C1 e C2, fazendo as devidas substituições. Então, o que foi dito aqui? Que quando o x da função for 0, o y é 1. Então, substituímos aqui, ó. Nesta função, substituímos aqui, ó. No lugar do y, colocamos 1. E no lugar do x, colocamos 0. Então, ficou 1. 0 sobre 2, menos 1 vinteavos cosseno de 0, que 2 vezes x é 2 vezes 0, né? 2 vezes 0 é 0. Bom, fizemos aqui 2 vezes 0. Menos 3 vinteavos seno de 2 vezes 0, mais C1 e elevado a 2 vezes 0, daí elevado a 0, né? Tá, menos 1 quarto. Não precisava fazer tanto assim, não é? Nós fizemos aqui passo a passo. Então, 0 menos 1 vinteavos cosseno de 0, menos 3 vinteavos seno de 0, mais o C1, que multiplica E elevado a 0, mais C2 elevado a 0 menos 1 quarto. Bom, 0 menos, ó, o cosseno de 0 aqui, ó, o cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes 1 vinteavos dá 1 vinteavos mesmo. Menos 0, porque o seno de 0 é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. Mais C1 vezes elevado a 0. Elevado a 0 é 1, né? Então, é C1 mesmo. C1 mais C2, menos 1 quarto. Aqui, continuamos aqui. Isto implica que 1 mais 1 vinteavos mais 1 quarto é igual a C1 mais C2, né? Fizemos continha, C1 mais C2 é igual a 26 vinteavos. Chegamos à conclusão que a constante 1 mais a constante 2, C1 mais C2, é igual a 13 décimos, simplificando aqui, né?
Então o C1 mais C2 é 13 décimos. Agora vamos substituir em Y'. Então no lugar do Y' colocamos 0 e no lugar do X colocamos 0 também. Então ficou 0, né? Aqui nós repetimos a derivada que deu aqui e fazendo o Y a derivar, quando o X da derivada for 0, o Y da derivada também é 0. Então substituímos aqui, ó, 0 menos 1 meio mais 1 décimo sendo de 0. Ó, 2 vezes 0 vai dar 0. Menos 3 décimos cosseno de 0. Menos 2C1 mais C2. Porque E elevado a 0 é 1 mesmo, né? Então ficou 0 menos 1 meio esse 3 décimo aqui, esse 1 décimo sumiu, então ficou 1 meio, menos 1 meio, né? Menos 3 décimo, menos 2C1 mais C2, certo? Então fizemos continha aqui, menos 2C1 mais C2 é igual a 1 meio mais 3 décimos, certo? Então menos 2C1 mais C2 deu 8 décimos aqui. Então ficou um sistema de equações em que C1 mais o C2 é 13 décimos. E o menos 2C1 mais C2 é 8 décimos. Isto implica que fizemos aqui por eliminação, multiplicamos por 2 a primeira equação aqui, justamente para eliminar o C1, né? Aqui pode fazer por qualquer método. Então multiplicamos por 2 a primeira equação, ficou 2C1 mais 2C2 igual a 26 décimos. E aqui menos 2C1 mais C2 igual a 8 décimos. Então eliminou o C1, ficou somando aqui o 2C2 com 1C2 fica 3C2 e somando 26 décimos com 8 décimos. Então ficou 3C2 igual a 34 décimos. Então o C2 é igual a 34 30avos, que simplificando o C2 aqui, a constante 2 deu 17 15avos. Bom, sabendo a constante 2 fica fácil de achar 1, né? Porque C1, se eu sei que C1 mais C2 é igual a 13 décimos, então C1 mais o C2 que deu 17 15avos é igual a 13 décimos. Isolando o C1, ficou 13 décimos menos 17 15avos. Então o C1 ficou, fazendo as contas aí, né, ficou 5 30avos, que simplificando, C1 igual a 1 sexto. Então o C1 deu 1 sexto e o C2 deu 17 15avos. Então nós simplesmente colocamos no lugar do C1, aonde que deu aqui que deu aqui, né? A solução é isso aqui. No lugar do C1, colocamos 17 15avos. Então simplesmente copiamos daqui, né? E no lugar do C1, colocamos 17 15avos. E no lugar do C2, colocamos 1 sexto aqui, né? Isto, olha aqui. Essa aqui é a resposta. C1 deu 1 sexto. Deixa eu ver se está certo. C1 1 sexto. Isto, C1 1 sexto. E C2 17 15avos. Beleza, então? Tchau, até a próxima.